Então, vamos ver a segunda parte da que vimos anteriormente. Só lembrando, do livro do professor filósofo Huberto Roller, tá? Orar sempre foi onde nós paramos, tá? Vamos então ver onde orar. Será que tem onde orar? Certo? Aí é que vamos entender que a gente pode estar em oração a todo momento, né? Estejamos nós ocupados ou não. Então, o que ele nos fala sobre isso, né? O principiante necessita de certos lugares e de certas horas para orar, ao passo que o homem de experiência superior vive em oração permanente. Ora, como viver em oração permanente? Então, as pessoas podem pensar que, então não vou fazer mais nada. 24 horas, 48 horas em oração. Tá? Então, viver em oração permanentemente é o que eu comentei no vídeo anterior, tá? E que ele traz aqui, que vamos entender melhor isso. Então, esse homem, essa pessoa, o iniciante, ele vai entender que vai precisar de um local específico, silencioso e coisa e tal, para poder. Isso é importante, gente. A gente tem aquele momento, ou aqueles momentos em que nós paramos. Mas, para orar, nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer situação. Né? Como dito anteriormente, no vídeo anterior, a oração ela é silenciosa, é dentro do nosso coração. Por isso, essa atitude nos permite orar em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer momento. Tá? E verifica que orar e trabalhar não são duas coisas incompatíveis uma com a outra. Por isso eu coloquei lá, ora et labora. Orar e trabalhar. Tá? Ora e trabalha. Ou também, trabalho é oração e oração é trabalho. Ok? Então, não são coisas distintas. Pelo contrário, ele faz a experiência de que o trabalho exterior é beneficiado pela atitude de oração. As coisas, outrora prosaicas, são aureoladas de um halo de suave poesia e as ocupações antipáticas se tornam simpáticas. O que ele nos quer dizer com isso? Da forma que eu entendo, é que às vezes a gente está com numa atitude, numa tarefa que a gente tem como enfadonha, e a gente não está muito afim de fazer, mas quando a gente procura agradecer por aquilo, né? Por estar, a oportunidade de estar fazendo algo, ver que há um porquê daquilo, né? Buscar o porquê daquilo, porque tudo tem o seu porquê, né? No universo nada é solto, tá? Nada é por acaso. Então, se eu estou ali naquela tarefa, é por alguma razão. Estou dizendo que a gente tem que fazer sempre o que não gosta que nós. Digamos que você está num trabalho que você não está satisfeito. Tá? Ou você busca a satisfação nele, ou busque outro, vai buscar aquilo que você gosta de fazer, tá? Mas, assim, mesmo que aqueles momentos estejamos numa tarefa enfadonha, se nós buscarmos essa atitude silenciosa de orar, buscar, de alguma forma, o porquê de estar ali, nós vamos encontrar o prazer. Então, aquilo vai se tornar simpático, né? Quando quiserdes orar. Parte 2. Yeshua, vida em oração. Yeshua, Jesus. Tá? A vida de Jesus é essencialmente uma vida de oração permanente. Ora, se nós acompanharmos a história toda de livros, de filmes e coisa e tal,
Jesus ora o tempo todo, tá? A primeira palavra que o Evangelho refere de Jesus aos 12 anos revela a atitude de oração. Não sabias que eu devo estar nas coisas que são de meu Pai? Né? Isso aqui, quando Maria e José estão doidos, ele está lá na sinagoga, né? Aí ele está pegando, está palestrando, e em alguns momentos, no silêncio dele, em oração. Então, ele responde para os pais, né? Não sabias que eu devo estar nas coisas que são de meu Pai? Ou seja, as coisas espirituais, as coisas de dentro. Essas coisas do Pai se referem aos 3 dias que o menino passou em silêncio e oração. Tá? 3 dias lá no templo. Ele se retirou no templo, não, na sinagoga. Uma das últimas palavras de Jesus agonizante é uma oração. Então, isso aqui para exemplificar, né? Tanto quando ele criança, né? E aqui no último momento dele, né? Já na cruz, né? Antes de expirar. Está nas Escrituras, todos nós sabemos, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele expira, né? Então, oração, bem breve. Então, não tem lugar para orar, não tem momento, é a todo momento. Orai sempre. E vamos pegar aqui os exemplos do Mestre. Continuar, na verdade, com os exemplos do Mestre, Jesus, né? Antes de iniciar a sua vida pública, retira-se Jesus ao deserto e passa 40 dias em oração, né? A nossa quarentena, esse 40, gente, dentro das tradições, ele tem um significado. Por isso existem as quarentenas. A nossa quaresma, dentro né, do cristianismo mariano, né, a quaresma, se referindo a 40. 40 tem um significado dentro da Cabala e de outras tradições milenares, né, porque é transformador, certo? Não vamos entrar no mérito aqui agora, porque não é o momento para a gente explanar isso. Mas 40 dias, né? A gente tem os ciclos de 7, 21, ciclo de 40, e por aí vai. Tá? Em outro momento, quem sabe, a gente fale um pouco mais sobre esses ciclos. Tá? Mas, continuando aqui o texto. Durante os 3 anos da sua vida pública, refere os evangelhos a cada passo. Ao pôr do sol, retirou-se Jesus a um monte e passou toda a noite em oração com Deus. Então, são os exemplos do Mestre. Jesus orava sempre. A sua transfiguração no Tabor ocorre durante a oração. A sua agonia no Getsemane é acompanhada de oração, e ele pede a seus discípulos que orem. Então, ele chama os discípulos, venham comigo, orem comigo. E os discípulos até adormecem, né? Quando ele pede vigia, né? Vigiai por mim, porque eu vou estar em silêncio. E ele até fala, né? Repreende, né? Quando ele sai do momento de oração dele, que encontra os discípulos dormindo, né? Ao invés de estar com ele orando, os discípulos simplesmente adormecem. A sua agonia no Getsemane é acompanhada de oração, né? Getsemane aqui, no Getsemane ele teve várias vezes. Mas esse trecho aqui, em que ele convida os discípulos, é quando está se aproximando os dias, né? Porque ele já sente, né? Estão próximos os dias da sua agonia. Na Santa Ceia, o mestre ora, né? Nós não temos isso, né? Que ele reparte o vinho, o pão e o vinho, então sempre orando. Ao subir aos céus, ele dá ordem aos seus discípulos que permaneçam em oração constante até que venha sobre eles o Espírito da verdade. O Espírito Santo, que isso depois acontece, né, no nosso conhecido Pentecostes. No Monte Tabor,
a transfiguração. Orar era para ele um estado permanente de consciência cósmica, uma vivência da realidade do Cristo, Cristo ungido, né? Obliterando quase totalmente a consciência telúrica do seu Jesus humano. Então, nós temos a pessoa de Jesus humano, né? E o verbo encarnado, como a gente está acostumado, né? Então, é o Cristo o ungido. Jesus foi ungido. O termo Cristo, né? Quem primeiro usou foi já Paulo, né? Paulo de Tarso, já do movimento do cristianismo primitivo. Então, foi Paulo quem primeiro se referiu a Jesus como Jesus, o Cristo, né? O ungido. No Tabor, durante a oração, a luz intensa do Cristo cósmico lucificou totalmente os invólucros opacos do corpo de Jesus, que se tornaram inteiramente transparentes. É o poder transfigurante da verdadeira oração. Se pararmos qualquer um de nós, se pararmos e nos entregarmos de fato ao poder da oração, poderemos ter experiências, tá? Eu não digo experiências místicas profundas, não estou falando disso, eu estou falando de coisas fantásticas, no nível que Jesus viveu. Mas qualquer um de nós, e muitos de vocês, né, que se dedicam, né, mesmo à oração, até aqueles momentos de silêncio, ou estar em permanente oração, seja lá onde quer que esteja, vai experimentar um estado interior mais tranquilo, tá? Qualquer um de nós pode experimentar isso. Aqui eu coloquei como título, né, uma passagem lá, coloquei como título, humilde pedido ao mestre, que é quando os discípulos pedem a ele, né? Um dia, os discípulos lhe pediram, mestre, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou a seus discípulos, né? Porque João fazia as suas pregações, batizava e dirigia o povo em oração. Ora, sabemos, segundo as Escrituras, que João veio para preparar o caminho, né, para o ungido, né, para Jesus, o Filho de Deus, como é colocado. Então, João Batista, ele já não seguia aqueles princípios dos, é, do povo do Sinédrio, né? Os grandes sacerdotes e coisa e tal, que Jesus, em alguns momentos, faz referências, né? Que oram fazendo demonstrações públicas e aquela coisa. João já começou a ensinar a entrar nesse estado de oração, a oração silenciosa. E aqui, os discípulos de Jesus pedem que ele ensine a eles orar como João Batista fazia. É aí, inclusive, que Jesus ensina o Pai Nosso. Né? É estranho que os discípulos façam esse pedido quando o culto religioso de Israel contava principalmente de orações. Tá? O culto religioso de Israel era recheado de orações. Era, não? Né? Dentro do judaísmo, você tem orações, orações, orações. A diferença tá? Não vamos generalizar, mas aqui, a maioria, né, pelo menos naquela época, quando Jesus fala hipócritas, fariseus hipócritas, que oram, né, ou fazendo gestos públicos, quando, na verdade, a oração ela é interna. Então, estranho, né, eles pedirem, porque tanta oração que tinha, né, mas eles queriam, na verdade, a, a, a forma de orar,
como João Batista já ensinava, e que eles também, né, nas observações dele, via como o mestre orava, como o mestre entrava em silêncio. Por isso eles pediram a Jesus: mestre, ensina-nos a orar. Evidentemente, os discípulos de Jesus entendem por orar algo diferente daquilo que se praticava no templo e na sinagoga. Antes, uma atitude permanente do que atos intermitentes. Ah, faz isso, faz aquilo, ritualiza e vai para um lado e vai para o outro. Então, é orar, é silenciar. É isso que eles pedem, era isso que eles estavam acostumados a ver o mestre. E eles queriam aprender essa forma que tanto João Batista ensinava, como eles próprios presenciavam Jesus em suas atitudes. Tá? Por isto, o Pai Nosso não é a simples recitação verbal das 7 petições dessa oração, mas sim um roteiro espiritual para orientar a alma. Aqui tem um fator muito importante, é quando a gente pega um texto sagrado, uma oração, um salmo, uma prece que seja, tá? Tem um valor enorme isso, que inicialmente nós pegamos esse texto, vamos então recitar e depois silenciar, como é o caso do Pai Nosso. Vamos ficar com o Pai Nosso, porque esse trabalho aqui, ele é todo baseado no Pai Nosso, tá? Então, o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, né? Rezar ali o Pai Nosso, recitar e aquietar, tá? Recitar simplesmente, mecanicamente, não, gente, mas procurando internalizar cada palavra, cada frase, né? Sentindo, levando para dentro, sentindo no coração. Né? Ah, vamos dizer, mas o Pai Nosso que está aí, ele foi condensado, mas a essência, tá? A gente sabe que o Pai Nosso em aramaico, né, que é o original, ele é muito mais extenso, ok? Então, ele foi condensado, mas a sua essência, para quem quiser pegar o Pai Nosso, como a gente conhece, e o Pai Nosso em aramaico, que hoje, no Google aí você coloca lá, Pai Nosso em aramaico, você vai ter o texto. Quem quiser ter o trabalho de pegar e fazer uma comparação, vai ver que o Pai Nosso, como nós conhecemos hoje, ele está condensado, mas a essência dele não foi perdida, tá? Mas o importante aqui é rezar, né? Ou seja, recitar uma oração, internalizando e silenciando, levando essas palavras para dentro, ok? O senso estético do Pai Nosso, nos diz Humberto Roden, a forma externa do Pai Nosso revela alto senso estético, ou seja, nos guiar num senso estético, arrumar as nossas ideias, tá, gente? É daí que eu falo, arruma as nossas ideias, que normalmente, principalmente nesses dias turbulentos em que nós vivemos, com tantas demandas, a nossa mente fica tão conturbada, tá? E quando você pega e para, respira, e vai recitar o Pai Nosso, dessa forma que eu falei, internalizando, ora, as ideias elas vão se concatenando, elas vão se organizando. E aí a nossa mente vai entrar num padrão, né, mais tranquilo. Então, nós vamos ter condições, melhores condições de entrar no verdadeiro estado de oração, que é o estado de silêncio. No início, né, uma invocação, Pai Nosso que estás no céu, né? Depois, 3 petições de profunda verticalidade mística.
seguidas de 4 petições de vasta horizontalidade de ética, e o todo é encerrado pelo misterioso Amém, ou Aum, Om dos hindus, né? Amém, está feito. Amém tem um significado também mais profundo, né? Não dá para explicar aqui agora, né? Isso, não seria o momento. Mas o professor Huberto Orden coloca aqui, faz uma comparação com o Om dos hindus, né? Que é escrito Aum, né? Que se decompõe em Om, A-Um. Né? Se para nós, como João Batista coloca, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para os hindus, né? Brahma criou o mundo a partir do Om, o som Om, que, na verdade, está dizendo a mesma coisa do que João Batista disse. Né? O mundo foi criado, o tudo é criado a partir da palavra, do som. Não precisa ser exatamente a palavra. Por isso, os hindus, inclusive, dão tanto valor aos mantras. Né? A partir de uma verbalização com vibração, então, nós temos o poder de manifestar. E aqui ele coloca, né, ele faz uma comparação, uma evolução de ego pensante a cosmo pensante. A explicação do Pai Nosso que damos neste livro, embora em forma meramente analítica, são apenas o corpo externo dela. A alma viva, para vivificar esse corpo, tem de ser dado pelo próprio leitor. Então, a alma viva, para vivificar esse corpo, tem de ser dado pelo próprio leitor. Então, a gente tem a forma externa, só repetindo o que eu já disse. A forma externa para nos acalmar a nossa mente e nos induzir a um estado mais tranquilo, né? E daí sim, essa alma, ela vai ser vivificada por nós. Tá? O orante deve, a tal ponto, abrir-se ao infinito para que seja invadido pela alma divina do universo. Então, quanto mais silencioso vamos ficando, mais nós vamos conectando com esse tudo, com a alma divina do universo. É isso que eu entendo o que ele nos quer dizer nesse trecho aqui, tá? À medida em que a gente vai, né, a cada dia, adquire o hábito de estar ali, silenciando, silenciando, silenciando cada vez mais, nós vamos atingindo estados mais tranquilos, tá? Depois de ser preliminarmente ego-pensante, deve o orante tornar-se cosmopensante, que é o que eu já falei. Primeiro, a gente começa com um ato externo, ego-pensante, tá? Silenciar é entrar no estado de cosmopensado, ou seja, entrar em contato com a sua própria essência, com a essência do infinito. Se for totalmente pervadido pela alma divina do cosmos, acabará por ser também cosmopensante, agindo e vivendo em nome do Pai, consoante as palavras de Jesus. Que Jesus, se então ele está como cosmopensante, ou seja, né, ele estava ali agindo como uma pessoa comum, porém, as suas atitudes ou o que ele fazia, tá? Ele permitia que o Espírito falasse através dele. Então, por isso, ele nos diz, né? Está escrito, as obras que eu faço, não sou eu quem as faço, é o Pai em mim que faz as obras. Tá? Eu de mim nada realizo, eu de mim nada faço. Então, quando a gente permite, quando a gente silencia a nossa mente tão barulhenta, né? O nosso ego
e permite entrar num silêncio, nós vamos ser direcionados mais pelo espírito do que pela mente, que a mente mente. A mente somente mente. E vida eterna aqui e agora. Que costuma se dizer a vida eterna depois da morte, né? Se a gente for aprofundar mais, a vida é eterna, gente. Sempre, né? É um ir e vir constante. Nós mudamos de estado, né? Mudamos de dimensão, mas a vida ela é eterna. A vida em si, ela é eterna. Então, ela é eterna aqui e agora, a partir do momento em que eu conscientizo de que a vida simplesmente é. Ela se manifesta de várias formas, né? Conforme a dimensão em que ela se manifeste. Mas a vida é eterna, aqui e agora. Então, ele nos diz: a oração permanente lhe será como um prana vitalizante que sua alma respira e pela qual ela entra numa vida que ignora nascimento e morte. A plenitude que os hindus, né? Prana é uma palavra hindu que significa o controle da força vital. Tá? Tem o verdadeiro controle da força vital. Então, muito utilizada pelos mestres hindus, né? Pelos yogis, que chegam, na verdade, a essa consciência, né? De que ignora nascimento e morte. Muitos até dizem, eu não morrerei, porque eu não nasci. Então, eu me manifestei, nós estamos manifestados aqui, né? Nesse plano tridimensional. Vai chegar um momento em que eu, você, espírito, deixará essa manifestação nessa dimensão, passaremos para outra. Então, o espírito é imortal. A questão é que nós temos que a nossa personalidade, o nosso ego somos nós. Então, até a gente diz, né? Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma vivendo uma experiência intraterrena. É assim que hoje eu me coloco, né? Eu já entendo assim. Tá? E esta vida principia aqui e agora e não terminará jamais. A vida eterna, nascida da oração permanente. Tá? A vida eterna, nascida da oração permanente. Ou seja, aquele que se dedica, e eu conheço várias pessoas de várias religiões, né? De todas, tá? De várias religiões, de matriz afro, né? De católicos, evangélicos, existem aqueles que realmente se dedicam, se entregam à oração. E a gente sente, eu pelo menos sinto, né? Uma vibração, né? Uma energia muito, muito amorosa nessas pessoas, certo? Então, porque eu não sou para isso não é para mim. É para qualquer um, desde quando se dedique, tá? A oração à sua maneira, isso independente de credo, tá, gente? Vimos lá no início, no slide anterior, no vídeo anterior, que, né, em todos os ismos, né, a oração, ela está presente. Isso independe de crédito. Aqui está a fonte, a metafísica do cristianismo, a alma de Jesus revelada no Pai Nosso, do professor Huberto Roden, editora Universalismo. Então, findamos a segunda parte desse nosso trabalho, e que ele continuará, né? Vamos estudar o livro todo, né? A metafísica do cristianismo, essa é a nossa proposta, e vamos trazendo esses trabalhos aqui. Quem tem, aí eu vou pegar o gancho aqui do mestre, né? Quem tem olhos de ver, que veja, e ouvidos de ouvir, que ouça.